Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos terminar o nosso estudo? Escatologia, o quarto vídeo. Está acontecendo agora a hegemonia do anticristo. Mas as trombetas estão tocando. As taças estão caindo. A adoração a Satanás está tomando conta do mundo inteiro. O ódio entre as pessoas. Filho contra pai, pai contra filho. Famílias inteiras estão sendo aqui destruídas por toda a sorte de pestilências e pragas e guerras e fome. Uma vida miserável. Mas existe um pessoal que estará presente na grande tribulação, que a Bíblia chama de os 144 mil. Quem são eles? Você lembra que nós falamos, na hora que o anticristo se postar como sendo o Messias, que ele exigir adoração a si, que os judeus só prestam a Hashem, haverá uma conversão de judeus. Como se dará essa conversão? É um mistério. O Apocalipse diz assim: anjos serão enviados ao mundo, segurarão os quatro ventos, e eles encontrarão 144 mil israelitas, os quais trarão o sangue de Abraão na veia e que são descendentes das tribos de Israel. Não se tratam de gentios, se tratam de israelitas. Mas, como nós sabemos, o sangue de Abraão está presente na veia de muitos homens. Aliás, o próprio Abraão, antes de se tornar o pai da fé, ele era um gentio, ele era da Caldeia. Portanto, só Deus e estes anjos saberão quem são os 144 mil israelitas que se converterão a Cristo. É isso que diz. Eles seguem não Moisés, eles seguem não a Torá, eles seguem o Cordeiro. Portanto, são cristãos. Não vou dizer que são cristãos da igreja apóstata. Por quê? Esses cristãos que durante a grande tribulação recusarem adorar o anticristo e não receberem a marca da besta, serão chacinados, mortos sem dó e nem piedade. O Apocalipse deixa claro. O anjo pergunta para João: quem são estes e de onde vieram? Uma grande multidão de todos os povos e nações que não se podia contar. Quem são esses? João disse: Senhor, tu o sabes. O anjo responde: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e por isso estão diante de Deus. Como você vê, durante a grande tribulação haverá salvação. Muita salvação, mediante o martírio. Será o tempo de martirizar, matar todos aqueles que ainda mantiverem uma fé no Senhor Jesus. Bom, durante esse tempo que é chamado de a dispensação da graça, as pessoas vivem a bel prazer. Não creem no arrebatamento da igreja. Não buscam o Espírito Santo. Pouco acreditam nas doutrinas bíblicas. Mas quando chegar a hegemonia do anticristo, alguma coisa vai acontecer que essas pessoas se arrependerão. E na hora de adorar o diabo, aceitar a marca da besta, dirão não. Não sei como isso acontecerá. Afinal de contas, durante essa pandemia, a simples ameaça de que a pessoa não poderia entrar no supermercado forçou as pessoas a aceitarem compulsoriamente as vacinas. Primeira, segunda, terceira, quarta dose. Não falo contra as vacinas, mas sim a facilidade com que as pessoas estão prontas a aceitar uma imposição de uma marca, caso isso venha pela via sanitária. No caso, não virá. A Bíblia diz que virá por vias econômicas. É simples assim. Quem não tiver, não compra e nem vende. Portanto, morre de fome, vive do que tem. Bom, durante essa grande tribulação, as nações vão se reunir contra Israel e a nação da Rússia aparece na profecia. A nação da Rússia, como? Lá no livro de Ezequiel, Gog e Magog. As nações do leste europeu, juntamente com a Ásia Maior, que é a China, com outros países do mundo, vão fazer uma confederação de povos e serão incitados contra o anticristo. Lá naquela região. Aí as profecias elas são muito complexas, extremamente complexas, porque Israel ele tem sim é, a, a
a proteção contra as armas nucleares. A gente sabe que eles têm lá o domo de ferro, e o domo de ferro os protege contra todas as bombas que são lançadas ali. Nada cai em Israel. Mas o armamento que existe mundo afora, com todas as nações islâmicas, comunistas, anti-israelitas, vão conflagrar a guerra contra o anticristo. E vai destruir. Parece que a volta de Jesus vem justamente. Por quê? Por causa dos 144 mil israelitas que ainda estarão fiéis a Cristo no mundo. Só eles, tá bem? Só 144 mil israelitas. Não são contadas aqui as mulheres, porque diz que eles são homens que não contaminaram as suas vestes com mulheres. Então nós não vamos entrar aqui neste detalhe. Fato é que por causa desses 144 mil israelitas que são vistos no Monte Sião, antes que o mundo exploda numa guerra nuclear, o mundo já está devastado, já está acabado. Só falta extinguir Israel. E você fala, por que extinguir Israel se o mundo já está devastado? É porque Israel faz parte das profecias para o milênio. Essa nação ela tem que sobreviver à grande tribulação para que, de novo, Deus comece uma nova história com a humanidade. Com a humanidade que ficar por aqui. E essa nova humanidade vai começar a partir desses israelitas, os sobreviventes da grande tribulação, com os gentios também que vão sobreviver. Como a gente sabe que vai haver gentio que sobreviverá? Por causa que a Bíblia diz que as nações virão para tomar da folha da árvore da vida, que será servida durante o milênio. Nós estamos pisando aqui num terreno muito mitológico. Por mitológico, eu não quero que você entenda fantasioso ou fictício. Mitológico porque escapa da nossa realidade histórica o que vai acontecer. Pensar no mundo paradisíaco, pensar no mundo onde os céus serão abertos e uma cidade espiritual será vista da terra nos céus, como diz que vai acontecer durante o milênio, é uma linguagem muito mítica, muito mitológica. Os anjos sendo vistos, aqueles que ressuscitaram dos mortos sendo vistos, a igreja de Cristo tomando conta do mundo durante o milênio, é uma linguagem mítica, mas não fictícia, não fantasiosa, não é uma utopia, é uma profecia. Preste atenção, você é teólogo, você está estudando para isso. E é o que a Bíblia diz que acontecerá. Diz que de Sião virá o libertador e desviará de Jacó todas as suas impiedades. Jesus voltará com os santos anjos nos céus para tomar vingança contra o anticristo e todos aqueles que são seus adoradores. As nações, elas serão desarmadas. Aqueles que estiverem vivos e estiverem com o sinal do anticristo, imediatamente serão mortos. Diz o profeta Zacarias que os olhos dessas pessoas apodrecerão nas órbitas. Um morticínio tomará conta do mundo inteiro e só ficará vivo os eleitos de Jesus, os 144 mil, aqueles que não adoraram o anticristo. O anticristo e o falso profeta serão aprisionados e lançados no inferno. Os homens serão mortos e os israelitas fiéis, eles terão um trabalho. E o trabalho deles é justamente enterrar os mortos durante um período de 7 meses, quase um ano. Como vai ser isso? Não sabemos. Em massa? Por incineração? Não sabemos. Mas a terra será restaurada. Esta é a doutrina do milênio. O apóstolo Pedro falou que os céus vão conter o Senhor Jesus lá até o tempo da restauração de todas as coisas. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fala que o desejo de Deus é tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, um milênio. Então a terra será restaurada de ponta a ponta. Rios, mares, fauna, flora, atmosfera, o mundo que foi devastado pela Terceira Grande Guerra Mundial
toda a radiação atômica será extinta. Jesus voltará. Dos altos céus será vista a Jerusalém celestial, que hoje já é habitada. A Jerusalém celestial, ela será vista justamente na localização geográfica onde é Israel. É uma visão espiritual, mas vai ser vista de todos os lugares do mundo. Todas as pessoas olharão para o lado aonde está Jerusalém e verá a Jerusalém celestial, aonde estão os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, os ressuscitados e os arrebatados, junto com o Senhor Jesus. E durante 1000 anos, o que diz a Bíblia? Durante 1000 anos, aqueles que foram mortos durante a grande tribulação também ressuscitarão. E juntamente com a igreja vão reinar sobre o milênio. Reinar como? Com os valores do Evangelho, os valores espirituais, a pregação em massa do Evangelho do Senhor Jesus. Durante o milênio, as pessoas aqui na Terra terão a sua vida natural, normal. Vão deitar para dormir, vão acordar para trabalhar, adorar e se divertir. Vida natural, gente nascendo, criança nascendo. Mas o diabo estará preso. Isto, a Bíblia diz que durante este milênio, Satanás será aprisionado e lançado no abismo. 1000 anos sem o diabo, sem os demônios no mundo. E aí? O que você acha que vai acontecer? Os homens vão pecar ou não vão pecar? Sim, o livro do Isaías mostra que as pessoas vão pecar. Mas antes dos 100 anos de idade, não serão responsabilizadas pelos seus pecados. Com 100 anos de idade, serão equivalentes aos adolescentes de 11, 12 anos de idade. Somente a partir dos 100 anos é que será considerado um adulto e, a partir daí, responsabilizado pelos seus pecados. Nós nos perguntamos, como que alguém pode pecar sem o tentador, sem Satanás? Justamente aquilo que nós estudamos em antropologia e armatiologia. A natureza do pecado está no homem. Desde que Adão e Eva pecaram, nós nascemos como fruto do pecado. Descendentes de Adão e Eva. Trazemos o germe do pecado. A graça de Deus se manifesta durante esse período chamado milênio. Os homens são agraciados, mas é com vara de ferro, é o que diz a Bíblia. Vara de ferro é a intolerância para a prática do pecado. Não há um tentador lá fora, só a índole humana. E essa índole é para provar os homens em relação à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Será que é possível viver uma vida justa, santa e reta, sem um tentador perto de nós? O milênio vai comprovar que sim e que não. Porque aqueles meninos e meninas que nascerem durante o milênio vão experimentar a longevidade. O que é longevidade? É a vida longa. Não é a vida imortal. Haverá morte? Sim. O livro de Isaías diz que morrerá de velhice, cumprirá os seus dias. Assim, chegará ao estado de beatitude e na beatitude vai participar da sorte dos santos que estarão na Nova Jerusalém. Mas não se morre por assassinato, por acidente, por doença, por fome, por latrocínio, por tragédia, por sinistros. Não se morre antes da hora. Durante o milênio, os dias do meu povo serão como os dias da árvore, está escrito, e os velhos cumprirão os seus dias. Mas aquela geração que vai nascer durante o milênio tem um problema. Não experimentaram as tentações de Satanás. Satanás será uma lenda. Existiu? Não existiu? Onde está? Preso? Quem foi? O que fez? Ele será uma lenda. E durante os dias do milênio, as crianças nascerão, crescerão, se casarão e viverão num mundo paradisíaco semelhante àquilo que deveria ser o Jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que terminados 1000 anos, aí Satanás será solto da sua prisão.
Veja só que profecia mais misteriosa é essa. Será que vão desenvolver tecnologias para abrir o abismo? Será que a ciência vai aumentar tanto que eles conseguirão descobrir onde que é a prisão de Satanás e vão libertar o diabo? Como é que Satanás será liberto? Quem libertará Satanás? A profecia é muito curta para a gente poder especular alguma coisa sobre ela. O fato é que no final do milênio, o diabo será solto da sua prisão. E começa tudo de novo. Ele vai arruaçar o mundo mais uma vez, indo de encontro a todas essas crianças e homens que nasceram durante o milênio e que não experimentaram os perigos da presença do diabo no mundo. E a Bíblia diz que ele vai conseguir o intento dele. Vai arregimentar esses filhos do milênio, transformando-os em séquito para poder cercar o arraial dos santos. Qual que é o arraial dos santos? É a Jerusalém celestial, onde está a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Aqueles que governarão a terra durante 1000 anos, o mundo durante 1000 anos. O diabo vai se levantar contra o arraial dos santos. A Bíblia diz que vai ser como Gog e Magog, como a areia que está na praia. Nessa guerra, um fogo vai destruir o mundo. A terra que foi restaurada para receber os filhos do milênio, os filhos dos 144 mil. Quando falo filhos dos 144 mil, não falo de reprodução carnal. Filhos do milênio, filhos da palavra, filhos da conversão. Por quê? Porque durante o milênio, quem é que vai populacionar a terra? Os sobreviventes da grande tribulação. Podem ser os 144 mil? Não, eles são virgens, diz a Bíblia. Vamos aceitar isso literalmente? Se você não aceitar isso literalmente, vai ter que ir para a escola chamada de idealista. Eu não falei dela até agora, guardei para esse momento final. A escola idealista diz que tudo isso que você estudou aqui na escola pré-tribulacionista e futurista está errado. A escola idealista diz que tudo é símbolo. No Apocalipse é tudo, tudo, tudo simbólico. Nada é literal. Nesse caso, os 144 mil não seriam israelitas e não seriam literalmente virgens. Mas como nós não estamos aqui seguindo a linha do idealismo, e sim dos futuristas, os 144 mil não terão filhos físicos, mas terão filhos espirituais, porque eles serão o reino terreno de Jesus, os responsáveis pelo espalhamento da palavra de Deus durante o milênio. São eles que estarão aqui. E os povos sobreviventes daquela batalha chamada Batalha do Armagedon, quando Jesus voltou para dar livramento para os israelitas, esses sobreviventes da Batalha do Armagedon entrarão para o milênio e terão os seus filhos, os quais serão governados com vara de ferro. Bom, o mundo acaba. E como que o mundo acaba? Explodindo. O apóstolo Pedro fala que os elementos sem fogo se desfarão. O mundo será aniquilado, destruído e acabado. Aí surge uma cena, que é a cena do grande trono branco. Quem é que vai para o grande trono branco? Os mortos. E os salvos? Os salvos não. Os salvos já passaram pelo julgamento da cruz. Os salvos já passaram pelo tribunal de Cristo. Os salvos agora vão julgar os mortos, grandes e pequenos, juntamente com o Senhor Jesus no grande trono branco. E aí vem a frase assustadora. Os livros se abriram, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme escrito nos livros, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida é lançado junto com o diabo, o anticristo e o falso profeta no inferno, no lago de fogo. Frase assustadora, dizendo claramente que o grande trono branco tem condenação. No tribunal de Cristo não tem condenação, é só o julgamento das obras. Mas no grande trono branco há condenação. Todo aquele que não professou a Jesus, não seguiu a Jesus, não se converteu a Jesus, esses serão banidos da vida para a segunda morte. Aí começa o novo céu e a nova terra. Você abre o Apocalipse, você vai ler
os dois últimos capítulos, 21 e 22, aí se inaugura o paraíso. O paraíso é o terceiro céu. Então nós já ensinamos aqui, eu vou relembrar você. Primeiro céu, que é o céu atmosférico, tá bem? Segundo céu, que é onde está a Jerusalém celestial, a morada dos santos. E o terceiro céu, que é o paraíso, que nós vemos pela palavra de Deus, que não foi inaugurado ainda. Ele só vai ser inaugurado depois do juízo final, depois do grande trono branco. Quem vai para lá? Todos aqueles que foram salvos em sua vida terrena, desde os dias de Abel até o último dia da destruição do mundo, do último filho do milênio. Estes irão eternamente para o paraíso, que é chamado de Nova Jerusalém, Santa Jerusalém, paraíso, água da vida, árvore da vida, cidade com ruas de ouro e cristal. Estudos e mais estudos são feitos sobre esse estado eterno. Por que é um estado eterno? Porque dali não tem mais volta. Também não tem mais avanço. Não dá para ficar melhor. Não dá para se piorar. No inferno não tem melhora. No inferno não tem conversão. Os estudos perguntam: será que Deus irá realmente banir os homens para sempre para o inferno? Aí quando você está estudando a escatologia, existem algumas doutrinas, uma delas é chamada de universalismo. O universalismo ensina que no final dos tempos, Orígenes foi um teólogo que defendeu isso, no final dos dias, Deus irá salvar a todos, converter a todos, a todos, a todos, a todos. No final, Cristo prevalecerá e até Satanás será salvo. Chama-se universalismo. Quem não aceita o universalismo vai para o aniquilacionismo. O aniquilacionismo diz: não é um inferno literal de fogo. É porque aqueles que não forem para a Nova Jerusalém deixarão de existir, serão aniquilados, perderão a existência, como se nunca tivessem existido. Tem uma terceira linha, que é chamada de restauracionismo. Os restauracionistas dizem assim: tem aqueles santos que irão para a Nova Jerusalém, santos de primeira grandeza. Mas existe o restauracionismo, aonde Deus irá restaurar os homens a um estado de vida em que eles não estão nos céus, no paraíso, mas eles também não irão para o inferno, junto com Satanás. Eles receberão um estado de vida intermediário com cuidados de Deus. São os restauracionistas. Dessas três posições surge a quarta. E essa quarta aqui é realmente da ortodoxia radical. E essa ortodoxia radical diz claramente: haverão salvos e perdidos. Eternamente salvos, eternamente perdidos, banidos para o inferno. São os ultra-ortodoxos. Também são chamados de fundamentalistas. Então, coloca aí: universalistas, aniquilacionistas, restauracionistas e fundamentalistas. Qual desses você é? Chegamos ao fim. A Deus seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Obrigado pela sua permanência até os últimos momentos da nossa aula aqui pelo Instituto Supera. Todas essas disciplinas, todas essas aulas, sempre em oração diante de Deus, para que você seja o melhor instrumento do Senhor para a obra do Senhor. Não pare de investir, não pare de estudar. Não se conforme com as poucas letras. Vá em busca da graça e do conhecimento. Exerça a piedade. Seja um homem, uma mulher de Deus. Sirva a igreja do Senhor Jesus com consciência, com tranquilidade, com bondade. Seja bom para todos. Consigo, para a sua igreja. E quando falo bom, lógico, não estou dizendo aqui soterologicamente. Estou dizendo eticamente. Que a graça do Senhor Jesus seja com você, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo paire sobre sua vida.